Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre os princípios do direito do trabalho. Com relação aos princípios do direito do trabalho, o número de princípios varia de acordo com o doutrinador, mas há alguns princípios que podemos dizer que não são próprios do direito do trabalho. São princípios que se aplicam a vários ramos do direito e não apenas ao direito processual do trabalho, razão pela qual nós entendemos que eles não são propriamente princípios do direito do trabalho, são princípios do direito em geral, como, por exemplo, o princípio da boa-fé. Mas existem alguns princípios tidos por unanimidade, como sendo princípios do direito do trabalho. O clássico sobre princípios do direito do trabalho é o livro do jurista Américo Pla Rodrigues, do mesmo nome, Princípios do Direito do Trabalho, o qual recomendo a leitura de todos. Esse livro, Princípios do Direito do Trabalho, de Américo Pla Rodrigues, é uma publicação da editora Revista dos Tribunais. Antes de falar sobre os princípios do direito do trabalho propriamente dito, vamos falar da importância desses princípios e vamos definir o que são princípios do direito do trabalho. Para o direito, princípios são regramentos básicos que fundamentam o ordenamento jurídico ou a área do conhecimento, ou um instituto do direito material ou processual. Uma definição clássica de princípios foi apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello, um administrativista, o mais famoso dos administrativistas brasileiros, mas que é sempre citado por vários autores sempre que se pretende definir o que são princípios do direito. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo. No que ele confere a tônica, ele dá sentido harmônico. Continua Bandeira de Mello: violar um princípio é mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão aos seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, editora Malheiros. Então, essa é a definição de princípios. Mas, quanto aos princípios do direito do trabalho, que entendemos serem unanimidade, são eles o princípio de proteção, o princípio da irrenunciabilidade, o princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da primazia da realidade. Com relação ao princípio de proteção, ele se manifesta através de 3 regras: a regra da norma mais favorável, a regra
da condição mais benéfica e a regra indúbio pro operário. Na dúvida, interpreta-se a favor do empregado. Princípio de proteção através da norma mais favorável. No direito constitucional, todo estudante de direito aprende aquela teoria da supremacia da Constituição de Hans Kelsen. No topo da pirâmide, nós temos a norma ápice, a norma constitucional. Todas as demais normas devem manter com ela compatibilidade vertical, estão abaixo dela. Essa é a teoria da supremacia da Constituição. Nenhuma outra norma pode se sobrepor à norma constitucional. No entanto, no direito do trabalho, se formos desenhar uma pirâmide das normas que se aplicam às relações trabalhistas, no topo da pirâmide nem sempre estará a norma constitucional. Pode ser que no topo da pirâmide se encontre a lei ordinária, a convenção coletiva, o acordo coletivo ou o contrato de trabalho pactuado entre empregado e empregador. E não há aqui nenhuma inconstitucionalidade, porque na Constituição da República, o artigo 7º estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Então, o que está previsto no artigo 7º da Constituição, dos direitos sociais aplicáveis aos empregados urbanos e rurais, e alguns deles ao empregado doméstico, conforme o parágrafo único do artigo 7º, o que consta deste artigo 7º são o piso e não o teto da proteção trabalhista. Há direitos que protegem o empregado mais do que a norma constitucional e, portanto, serão a norma mais favorável. Um exemplo, o artigo 118 da Lei 8.213 de 1993. É aquele que estabelece que o empregado que sofreu acidente de trabalho, após o retorno do seu afastamento em decorrência do acidente, ele terá 12 meses de garantia de emprego, desde que receba auxílio-doença acidentário, ou seja, ele tem que ficar afastado do trabalho pelo menos 16 dias. Não importa quanto tempo de afastamento ocorreu, desde que fique afastado no mínimo 16 dias. Ao retornar ao trabalho, ele terá 12 meses de garantia de emprego, uma estabilidade provisória. E estabilidade essa que não é contemplada na Constituição. A Constituição da República só tratou da garantia de emprego do empregado eleito dirigente sindical, da empregada gestante e do empregado eleito membro da CIPA. Isso com relação aos empregados seletistas, regidos pela consolidação das leis do trabalho, não se aplicando a eles a regra do artigo 41, que trata da estabilidade do servidor público. Portanto, a estabilidade do acidentado é norma mais benéfica, é norma mais favorável ao empregado do que aquela prevista no artigo 7º, que não a contempla. Um outro exemplo, uma cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo que assegure a estabilidade no emprego, a garantia provisória para o empregado próximo da aposentadoria, será a norma mais favorável. Essa garantia de emprego também não está prevista na Constituição. Então, o artigo 7º prevê o piso da proteção e não o teto da proteção trabalhista. Portanto, a norma mais favorável será aquela que mais proteção der ao empregado, não necessariamente a norma constitucional. Pode ser o contrato de trabalho. Entre empregado e empregador, eles podem livremente pactuar as condições de trabalho, diz
o artigo 444 da CLT, desde que não violem as normas de proteção. Outra manifestação do princípio de proteção é a condição mais benéfica. Toda vez que ocorrer alteração no contrato de trabalho, mesmo que o empregado não se oponha à alteração contratual, aquelas condições anteriores mais benéficas continuam sendo aplicáveis e não as modificadas, as menos benéficas, porque essa alteração causou prejuízo ao empregado. Será nula, mesmo que ele concorde. Ele não pode renunciar à proteção que lhe é dada. Então, essa alteração que cause prejuízo será nula. Inclusive, o artigo 468 da CLT trata da alteração do contrato de trabalho. E ele vai exigir, para a validade da alteração, a anuência do empregado. E mesmo que haja anuência do empregado, se a alteração causar prejuízo, ela será nula. Artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, a condição mais benéfica, manifestação do princípio de proteção, faz com que aquelas condições mais benéficas que existiam continuem incidindo sobre o contrato de trabalho. Em 13 de julho de 2017, a CLT foi modificada pela lei da reforma trabalhista. A lei da reforma trabalhista alterou vários artigos da CLT e alguns deles não mantiveram condições de proteção tão benéficas como as anteriormente existentes. Questiona-se se essas alterações na CLT podem ser aplicadas aos empregados que já estavam trabalhando. Então, a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, de 13 de julho de 2017, naqueles pontos em que ela diminuiu a proteção trabalhista, o entendimento que vem prevalecendo na doutrina e na jurisprudência é de que elas só se aplicam, as alterações da reforma menos benéficas, só se aplicam aos contratos de trabalho firmados após a reforma trabalhista, que entrou em vigência em 11 de novembro de 2017. Aqueles empregados que têm contrato de trabalho anterior à reforma trabalhista, a eles se aplicam as mesmas condições mais benéficas. Então, só os contratados após a vigência da reforma é que terão, sobre os quais incidirão as regras da reforma trabalhista. Os empregados que já estavam trabalhando quando da alteração na CLT continuam com direito às condições anteriormente estabelecidas. É claro, a reforma trabalhista já vai completar 3 anos de vigência e nós sabemos que o empregado só pode reclamar os seus direitos dentro do prazo de 2 anos da cessação do contrato de trabalho. E só pode reclamar os últimos 5 anos. Então, o empregado tem 2 anos para ajuizar reclamação trabalhista, podendo reclamar os últimos 5 anos a contar da propositura da ação trabalhista. Sendo assim, em pouco tempo, essa alteração da reforma acabará não podendo mais ser discutida, porque terá decorrido o prazo prescricional. Ainda é possível discutir a alteração da reforma trabalhista. Este vídeo está sendo gravado
no dia 27 de agosto de 2020. Então ainda há essa discussão. Mas com o passar do tempo, isso vai cair por terra. Então, aqueles que foram prejudicados com a reforma trabalhista, a partir de 12 de novembro de 2022, não poderão mais reclamar. Outra manifestação do princípio de proteção: a regra indúbio pro operário. Na dúvida, interpreta-se a favor do empregado. Na prática, essa regra indúbio pro operário não é aplicada. Por quê? Porque no âmbito do direito processual do trabalho, existem regras denominadas de ônus da prova. A ônus da prova que compete ao autor e a ônus da prova que compete ao réu. O autor, o reclamante, tem que provar o fato constitutivo do seu direito, o fato que cria o seu direito. O réu, o requerido, o reclamado, tem que provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. De forma que, havendo dúvida na interpretação, o juiz vai verificar a quem competia o ônus da prova. Se o ônus da prova era do reclamante e ele não se desincumbiu do ônus probandi, a decisão deve ser de improcedência dos pedidos. Se o ônus da prova era do reclamado e o reclamado não se desincumbiu do ônus probandi, a decisão deve ser de procedência dos pedidos. Então, essas são as três manifestações do princípio de proteção. Outro princípio processual trabalhista é o princípio da irrenunciabilidade. De nada adiantaria o direito do trabalho dar proteção ao empregado. Aliás, o princípio de proteção é a razão de ser do direito do trabalho. Ele surgiu para proteger a parte mais fraca da relação. Mas de nada adiantaria existir o princípio de proteção se o empregado pudesse renunciar à proteção que lhe é dada. De forma que, durante o contrato de trabalho, durante o período em que há vínculo empregatício, ou seja, entre a admissão e a dispensa, o empregado não pode renunciar à proteção que lhe é dada. Qualquer manifestação de vontade dele não terá validade. Qualquer ato que busque desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT será nulo de pleno direito, conforme dispõe o artigo 9º da CLT, com a seguinte redação: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, de forma que o empregado não pode renunciar à proteção que lhe é dada, nem expressamente e muito menos tacitamente. Se o empregado nada falar das alterações ilícitas do contrato de trabalho, isso não significa que ele esteja concordando. Muitas vezes o empregado não reclama com medo de perder o emprego. Dentro do prazo de validade, ele poderá propor reclamação trabalhista, ou seja, até 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho, poderá reclamar os últimos 5 anos. Portanto, não há a possibilidade de renúncia à proteção trabalhista. Outro princípio do direito do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego. Ao longo dos anos, ele sofreu muito e vem diminuindo a sua incidência nas relações trabalhistas, mas ele continua sendo aplicado. Um exemplo, a CLT, no artigo 492, estabelece: o empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por falta grave ou circunstância de força maior devidamente comprovadas. Então, o 492 da CLT estabelecia
que o empregado que trabalhasse mais de 10 anos para o mesmo empregador adquiria estabilidade. A CLT de 1943. Era o princípio da continuidade da relação de emprego. O empregado era contratado e a regra era contrato por prazo indeterminado. Era contratado sem saber a data da cessação do contrato. As contratações a prazo eram exceções. Se ele trabalhasse mais de 10 anos para o mesmo empregador, adquiria estabilidade. Mas em 1966 surgiu a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, estabelecendo que todo mês o empregador faria um depósito em uma conta vinculada do FGTS para aquele empregado que fizesse opção pelo FGTS. Ao optar pelo FGTS, o empregado estava renunciando ao direito de estabilidade do artigo 492. Portanto, mesmo que ele trabalhasse mais de 10 anos, ele não adquiriria a estabilidade se tivesse feito a opção pelo FGTS. Isso seduziu muitos empregados. Depois, uma lei autorizou que aqueles empregados que já eram estáveis com base no 492 pudessem renunciar à estabilidade e fazer opção retroativa pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E muitos foram seduzidos por isso. Então, ao longo dos anos, essa estabilidade do 492 foi desaparecendo, enfraquecendo o princípio da continuidade da relação de emprego. Com a Constituição de 1988, o FGTS tornou-se obrigatório, artigo 7º, inciso 3º. Então não há mais a opção pelo fundo de garantia ou pela estabilidade. Todo empregado tem direito ao fundo de garantia. E essa estabilidade do 492, na prática, ela não existe mais. Esse artigo perdeu eficácia. Mas o princípio da continuidade continua existindo. Mas ao longo dos anos, as possibilidades de contratação por prazo determinado foram sendo ampliadas, inclusive por legislação esparsa, conforme já tratamos em vídeos específicos. Mas o princípio da continuidade, ele existe, e tanto é que a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho o menciona. O TST, na súmula 212, diz o seguinte: despedimento, ônus da prova, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego é presunção favorável ao empregado, ou seja, toda vez em que o empregado há uma discussão no processo se o empregado cometeu ou não justa causa, justo motivo para a dispensa, quem tem que provar que ocorreu a justa causa é o empregador. Não é o empregado que tem que provar que não cometeu justa causa, é o empregador que tem que provar que o empregado cometeu justa causa, por causa do princípio da continuidade da relação de emprego, diz o TST na súmula 212. Ou seja, presume-se que o empregado não cometeu justa causa. Então, a justa causa seria um fato extraordinário. O fato extraordinário tem que ser objeto de prova e terá que ser objeto de prova por parte da empresa. O último princípio é o princípio da primazia da realidade. Esse princípio da primazia da realidade pode ser representado pela frase: os fatos prevalecem sobre os documentos. No direito do trabalho, o empregado é admitido para exercer uma função, para ganhar um salário em decorrência daquela função, e muitas vezes, ao longo do contrato de trabalho, aquilo que foi pactuado vai se modificando. O empregado passa a exercer outras funções e nem sempre recebe o salário correspondente. Então, nem tudo é documentado, nem tudo é anotado na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Então, aquele contrato de trabalho
que não tem correspondente anotação na CTPS, não tem documento correspondente ao que de fato ocorreu, pode ser objeto de prova com testemunhas ou outros documentos. Então, havendo prova de que os fatos foram outros, ao contrário daqueles que estão documentados, prevalecem os fatos. Os fatos prevalecem sobre os documentos. O contrato de trabalho é como a água de um rio. Se você molhar os seus pés na água deste rio, tirar os pés da água e depois molhá-los novamente, na segunda vez, a água que molhou os seus pés não foi a mesma água que molhou os seus pés da primeira vez, porque aquela água já foi embora. O tempo não volta. Assim é no contrato de trabalho. As relações se sucedem, os fatos se sucedem e nem sempre tudo que acontece é objeto de documentos ou anotação em registro do empregado ou na CTPS do empregado. Havendo prova testemunhal ou de outra forma de que os fatos não eram aqueles, os fatos prevalecerão sobre os documentos. Até o próximo vídeo.